noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Nesse trabalho em conjunto com a TV e rádio Chico Xavier, que é sempre uma alegria, um prazer. Todas as semanas na TV Chico Xavier, a gente vai estar às 19 horas nos sábados, com horário marcado, toda semana, com um novo capítulo. E também nas minhas mídias sociais, nas segundas-feiras. Toda segunda-feira ali por volta das 19 horas também. Se eu estou falando o horário do Brasil, tá, gente? Para quem está em Portugal ou outro fuso horário, mas pronto, eu estou aqui em Portugal. Tem gente aqui de Portugal que me acompanha às 22 horas. No momento são 3 horas de fuso horário, tá bom? Convido a todos também para me seguirem. Para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tavares, um prazer. Espero que vocês gostem desse estudo, que faça sentido para a vida de vocês. Vamos lá? Então hoje vamos falar sobre o capítulo número 4, que se chama Os Filhos. E o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre renovação do casal, quando chega ali os filhos, nesse meio, entre o casal. Vamos falar sobre traição. Vamos falar sobre filhos deficientes, filhos com transtornos. Vamos falar sobre filhos bonitos, filhos inteligentes. Vamos falar sobre exemplos de outras encarnações, que a Joana de Ângeles traz aqui algo muito forte e muito interessante também. Vamos falar sobre acaso. E vamos falar sobre o papel dos filhos em relação aos pais, que também é bem importante. E muito mais, como sempre. Aqui eu retiro só lembrando vocês, peço sempre para ler o capítulo, comprem o livro, quem quiser compartilhar, está comigo nesse estudo, porque eu só retiro aqui um pedaço ou outro, destaco alguma coisa que eu acho mais relevante para a gente conversar nesses 30, 40 minutos, e para não ficar muito longo, eu boto aqui alguns pontos e tento limitar o horário, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração, como sempre de costume, para a gente abandonar um pouco a agitação aí do mundo afora e se concentrar aqui nesse estudo. Eu convido a todos a fecharem os olhos comigo e assim rogamos primeiramente a Deus Pai, agradecidos que estamos, agradecemos também e rogamos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo acima de tudo, a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos cerca, em momentos como esse de estudo, que possamos aqui aprender em conjunto um pouco mais com Joana de Ângeles e pedimos autorização para dar início a mais esse estudo do livro Constelação Familiar. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar. Tem bastante coisa para a gente falar hoje, capítulo só sobre os filhos, nessa relação, pais e filhos, XYZ. E eu separei aqui alguns trechos que eu achei relevantes. Vamos lá? Primeiro trecho, Joana de Ângeles nos diz: naturalmente que uma programação familiar objetivando o equilíbrio e a educação dos filhos constitui um compromisso saudável e dignificante, considerando-se que toda convivência que não se renova na estrutura emocional em que se apoia culmina pelo tédio, pela perda dos estímulos e pela ausência de motivações para manter-se em clima de harmonia. Quando assim não sucede, o vazio existencial que advém da convivência com o mesmo parceiro, por imaturidade psicológica e pela falta de educação dos hábitos comportamentais, favorece a promiscuidade sexual mediante outras experiências fora do lar, com lamentáveis resultados emocionais em face da insatisfação que sempre decorre da conduta irresponsável. Um trecho um pouco longo que eu separei aqui, mas propositalmente, que eu quero falar sobre duas questões aqui que eu acho importante nessa dinâmica, que uma é a renovação do casal, essa renovação agora com o filho,
chegando nesse lar, nesse seio, como é que o casal se reinventa de alguma maneira, porque é muito normal e quantos casais acabam vivendo debaixo do mesmo teto, dividindo a mesma cama, mas não são casal há muito tempo. Cada um está ali num canto, se evita falar, evita olhar um na cara do outro. Para não falar, finge que está no celular falando com alguém, se evitando, às vezes compartilhando o mesmo teto físico, mas o sentimento já se perdeu em algum momento. Em algum momento o amor se perdeu lá atrás. Então é importante a gente sempre frisar a questão da união do casal, que é uma construção. Sem dúvida alguma, aquele momento inicial, aquele encontro, de alguma forma, algum tipo de afinidade, algum tipo de laço foi criado para esse casal se estabelecer, para essa união se realizar. Mas também mais importante do que isso, penso eu, é a atualização, ou melhor, a reconstrução. Atualização, acho que atualização é o melhor nome. Por quê? Porque o tempo passa e a gente muda. E o nosso companheiro, a nossa companheira muda também. E com a chegada, o advento de um novo filho nesse seio familiar, muda completamente a dinâmica do casal. Então, esse parar e olhar para si, olhar para o relacionamento é importantíssimo, para não dizer crucial, para exatamente não acontecer essa divisão e cada um ir para o canto e se perder. E para fazer isso deve-se ter atenção o tempo todo, tá? O tempo todo tem que de alguma forma estar fazendo ali o upload do aplicativo, a atualização, para atualizar o relacionamento e de alguma forma o casal continuar seguindo e trilhando na mesma direção, para não se perder muito e ir cada um para um lado. Para não acontecer, como Joana de Anjos falou aqui, eu destaquei, buscar experiências fora do lar, por imaturidade psicológica, tá? Aí a gente está falando de quê? A gente está falando de traição. A gente está falando daquela questão que é bem importante, eu penso, a gente tem que dividir, tem que separar bem a questão da vontade, do desejo, que é uma coisa, tá bom? E o ato em si, que é uma outra coisa completamente diferente. O compromisso assumido, como é que ou você eu digo, aquele que está em relacionamento, não sei se cabe a você que está me ouvindo agora, está assumindo aquilo que foi combinado desde o início, partindo da premissa que fidelidade, digamos assim, faz parte desse combinado, desse contrato, digamos assim. Ter a vontade, ter o desejo não quer dizer que há desculpa, entre aspas, para ir lá e realizá-lo. Tá? Vamos ter atenção a isso. Eu vou até dar um exemplo aqui bem extremo para ilustrar essa questão. Tem gente que não gosta muito desse exemplo, tá? Mas eu vou usar ele de qualquer maneira, porque para mim faz bastante sentido. Não sei se vai fazer sentido para vocês. Fora de traição, mas só para ilustrar. O seguinte, uma pessoa, um ser humano, num momento, num acesso de raiva, num descontrole, ela até pode, ela não deveria, tá? Mas preste atenção, ela até pode pensar em matar alguém. Eu sei que é forte o que eu estou falando, tá? Mas preste atenção. Entre pensar e cometer o ato, há uma grande distância, tá bom? Há uma grande distância. E é um grande comprometimento também de acordo com as nossas escolhas. Eu sei que é forte talvez o que eu estou falando, porque eu estou falando aqui, fazendo uma comparação bem radical até, bem extrema de assassinato e pronto. Mas eu estou querendo demonstrar a questão do desejo, do ímpeto, que muitas vezes vem, a emoção, a vontade, quer que seja, mas
além disso, ou muito além, ou mais profundo do que isso, é o controle que nós temos sobre nós mesmos de acordo com o compromisso assumido no que acreditamos ser certo e errado. Será que eu estou me fazendo claro no meu raciocínio? Ninguém precisa concordar comigo não, tá, gente? Estou tentando aqui, o que a gente faz aqui sempre, é trazer Joana de Ângeles, que para mim faz todo sentido, todo sentido, todo sentido. Eu sou fã de carteirinha e eu tento dar aqui um pouco da minha interpretação pessoal, mas atenção, cada um tem a sua interpretação. Eu não sou dono da razão e nem quero ser, tá? Eu gosto aqui de trazer alguns exemplos até para fazer a gente pensar nessa dinâmica da vida e dentro desse conteúdo que o Joana de Ângeles nos traz, tá bom? Então, voltando à questão do relacionamento, se comprometeu, assumiu o papel, entre aspas, assinou lá o BO, então segura a onda, tá? Vamos segurar a onda, sem desculpismos, porque a culpa é da tentação, a carne é fraca. Quem pode ser fraco ou não somos nós, é o nosso espírito, a nossa convicção, o nosso propósito no compromisso que a gente assume, tá bom? Sem desculpa, porque a tentação sempre vai existir para todo mundo, para você e para o teu parceiro, tá bom? É isso que eu quero dizer, tomara que tenha ficado claro. Mas voltando aqui ao raciocínio agora sobre a questão da renovação do relacionamento, do casal. Se tem novo filho, vai ter uma nova dinâmica, sem dúvida nenhuma. Não são mais 2, agora são 3. E aí vem um desafio para esses 2 buscarem se redescobrir nessa relação a 2, que já não é mais a mesma e nunca será igual como antes. Tá? Busca se reinventar. Senta e conversa, abre o jogo, diálogo, troca. É o que falta demais nos relacionamentos, é falar. Às vezes a gente não vai chegar num denominador comum, infelizmente, mas se a gente não falar, não expor os nossos anseios, as nossas dúvidas, os nossos medos, aquilo que mexe conosco hoje, que talvez não mexia antes, e mudou, porque a gente muda também. E agora tem um filho no relacionamento, por exemplo, nessa questão do filho. Então que possamos nós, com o nosso casal, com aquele parceiro ou parceira que a gente escolheu, sentar e dialogar e construir, reconstruir ou atualizar. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo? Segundo ponto que eu destaquei aqui de Joana de Ângeles foi o seguinte. Mesmo quando nasce... esse é bem importante, tá, gente? Bem importante. Vamos lá. Mesmo quando nasce assinalado por limites orgânicos ou mentais, aturdido por transtornos emocionais, torna-se um anjo crucificado nos madeiros do sofrimento, necessitando de carinho, de assistência e de educação. Ao mesmo tempo, representa concessão divina para os pais, que dessa forma se reabilitam com amor encarcerado na cela sem paredes do resgate espiritual, erguendo-se na direção da plenitude, ao tempo em que o ajudam à ascensão a que tem direito. Então, Joana de Ângeles toca aqui num assunto bem sensível e bem atual, que é a questão dos filhos com, como ela fala aqui, com limites orgânicos ou mentais, aturdidos por transtornos emocionais. O que mais que ela fala isso? Fala de questões de resgates espirituais, e nesse processo da educação, nesse processo do amor, tá? O que eu tenho para dizer sobre isso? Amor. Muito amor. Há relatos, principalmente de quem vivencia essa realidade, pais que lidam de alguma forma com algum tipo de transtorno, com algum tipo de deficiência, enfim. A chave, o caminho é o amor. Só o amor, só muito carinho, muito zelo, muita atenção, muita educação, muito amor para com esse espírito que exige ainda mais desses pais. Ainda mais desses pais. Se você é um desses pais,
Parabéns, parabéns, porque é uma missão árdua, mas ao mesmo tempo uma missão nobre. Lembrando, só para falar algo importante aqui, nem sempre, tá, gente? Não tem receita de bolo, mais uma vez, sobre essa questão, que é algo que suscita muitos questionamentos. Ah, então aquele espírito ali está necessitando um processo expiatório? Sim, muitas vezes, mas nem sempre. Depende, tá? Às vezes o comprometimento também é dos pais, ou mais dos pais do que desse filho que vem. É muito a miúde, é muito caso a caso, é muito sensível para a gente chegar aqui e falar abrupta como é que fala? Feito nas coxas, falando assim, é porque pronto, ok? Vamos tomar cuidado com isso, mas independente do que for ou como for, é o para que veio e por que nós estamos vivenciando essa experiência no nosso seio familiar. Sabe para quê? Para aprender a amar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, essa é a resposta. Independente de qual seja a direção que chegou até isso, o caminho é esse só. É o único caminho, o amor. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo que a gente está até bem no tempo aqui. Próximo ponto que eu separei. Peraí, deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Agora, Joana de Anjos destaca uma coisa bem interessante que normalmente passa desapercebido, tá? Joana de Anjos nos diz, ainda sobre filhos. Se abençoado pela saúde e pela harmonia física, emocional e mental, mais amplos cuidados, vou repetir, mais amplos cuidados devem ser-lhes direcionados, a fim de que a provação da beleza e do equilíbrio não se transforme em desatino ou compromisso perturbador para o futuro. Isso é algo que, não sei para vocês, tá, gente, mas para mim é muita novidade também. Claro que eu já li esse livro há algum tempo, mas de novidade que eu digo é pouco discutido, pouco falado, pouco abordado. A gente não tem muita atenção para o que Joana de Anjos está destacando aqui e frisando. Sabe o que é? Beleza física, corpo bonito, inteligência. Normalmente é seu filho é lindo, sua filha é linda, é uma gata, é um gato. Nossa, que corpão, olha só, que abençoado, seu filho é inteligentíssimo, é um crânio, tem um futuro brilhante. Cuidado, tá, gente? Cuidado, sabe por quê? Para não mexer com orgulho. Vamos lembrar? Eu, você, o teu filho. Sabe, duas questões aqui que a gente tem que lapidar e trabalhar fortemente na nossa encarnação é o orgulho e o egoísmo. Egoísmo e orgulho. Orgulho e egoísmo, egoísmo e orgulho. Então, atenção a essa questão de não insuflar, de não inflamar de alguma forma esse orgulho, trazendo esse processo já desde a infância de que o seu filho é melhor do que um amiguinho, do que o outro. Porque você é mais bonito. E às vezes é mais bonito mesmo, tá, gente? E você é mais inteligente. E às vezes é mais inteligente mesmo. Mas cuidado nesse tato. A gente já percebe logo. Esse exemplo é clássico que eu vou dar aqui. Quando na infância, você com certeza deve ter passado na tua escola uma situação como essa. Ouviu? Isso é normal, desde sempre, tá? Desde a nossa infância e hoje está acontecendo, hoje nas escolas também. Quando tem aquela, por exemplo, tá? Quando tem aquela menina que é muito bonita, que se destaca entre as outras, mas ao mesmo tempo ela já tem ali o nariz meio em pé, sabe? Já é meio cheio de marra. E também no outro lado tem aquela que é mais feiozinha, ou então aquela que é gordinha, que é ignorada. E normalmente essa é mais gente boa e fala com todo mundo, é mais sociável e é mais legal. Pergunta: como é que será que se desenvolve essa questão já desde a tenra infância? Será que já não é... Uma pergunta, tá, gente? Não estou afirmando, não. Será, atenção, será que já não é de alguma forma aí tomando uma veia, um caminho para um lado ou para o outro, que é o que Joana de Anjos está destacando aqui, para a gente ter, como ela falou aqui, mais amplos cuidados devem ser direcionados, a fim de que a provação da beleza, mais ainda,
Então, pais, vamos ter atenção, tá? Para de alguma forma a gente monitorar essa questão, para no futuro isso não virar um grande problema, tá bom? Isso pode parecer a coisa mais tranquila do mundo, mas é uma coisa séria também, tá? Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo ponto que eu separei aqui é o seguinte, vamos lá. Ah, sim, esse aqui é fortíssimo, gente. Deixa eu só contextualizar, porque antes eu vou lendo assim, então, para não ficar disperso. O que acontece? Isso é bem forte, eu vou falar, vou dar uma pausa, vou comentar e vou continuar depois. Joana de Ângeles, para retratar a dinâmica familiar e às vezes os problemas, os conflitos, as emoções que são geridas lá dentro, com o aspecto das encarnações passadas, traz aqui alguns exemplos para nós, tá? De pais e filhos, de o que era antes e o que é agora e por que há tanta confusão dentro da família. Tá bom? Vamos lá? Joana de Ângeles nos diz: a amante desprezada ontem retorna como filha rebelde, atormentada, ensejando ao genitor piedade e misericórdia, a fim de destituir-lhe o ressentimento, tanto quanto o filho ingrato e grosseiro é o pai de experiência anterior, espoliado nas suas aspirações, tendo nova oportunidade de desculpar, caso não disponha de valor moral para perdoar. Vou parar por aqui antes que a gente continue para falar nesse contexto de família. É forte, é interessantíssimo, pelo menos eu acho interessantíssimo, porque a gente vai percebendo aqui essa dinâmica e como os relacionamentos vão se dando. E aí, nesse momento, eu acho que o grande questionamento que a gente pode fazer é o seguinte: para quê? Para que Joana de Ângeles traz esses exemplos de uma forma geral aqui, pontuando? Eu acredito que é para fazer a gente pensar mais do que qualquer coisa. E não é só ficar pensando, ai, quem fui eu na minha vida passada com o meu pai, ou o meu filho quem foi nessa dinâmica agora. Porque não é à toa que a gente tem o véu do esquecimento, e que bom que nós temos. Que se fosse para a gente lembrar, a gente lembraria. Tudo bem, quem investigar, eu acho que é até natural a gente criar ali uma pulga atrás da orelha e ficar, caramba, será que foi? Será que deixou de ser? Etc e tal. Mas eu acredito que esse tipo de reflexão vai muito mais no sentido para nos elucidar, para de alguma forma esclarecer essas nossas relações no seio familiar. E principalmente esses sentimentos inatos que estão ali dentro, gratuitos, que existem na família, porque essa relação existe há muito tempo de outras vidas. Tem muita história aí, não é de agora, tá? Não necessariamente, nem sempre, mas muitos dos nossos relacionamentos, isso já tem muita construção. Esse livro que se inicia agora nessa vida, com teu filho, às vezes, já tem ali capítulos e capítulos, já tem milhares de páginas escritas em muitas vivências. Que possamos ter olhos de ver e saber que, independente do que foi ou deixou de ser, que a gente possa estar cada vez mais unido, porque não é à toa que a gente está junto. O processo do aprender a amar num todo, como Jesus nos ensinou, começa, sabe aonde? Dentro de casa. E às vezes é tão difícil, né? Então vamos aprender a amar dentro de casa primeiro. Vamos fazer o dever de casa, vamos fazer a lição de casa? Eu acho que é por aí. Próximo ponto que Joana separa. Joana separa não, que eu separei aqui de Joana. Ah, não, desculpa, gente. Desculpa. Esqueci de ler a segunda parte. Vamos lá, no próximo ponto não. Continuando, eu falei que eu ia ler, fazer o comentário, vou continuar. Vamos lá. Então, Joana nos diz: no seio da família, em razão da convivência desde o berço, dos vínculos biológicos, mais fácil torna-se a recuperação de uns e de outros, por impositivo da dependência
dos que chegam diante daqueles que já se encontram na experiência humana requerendo oportunidade e amparo. Nem sempre, porém, os resultados se fazem positivos em face da gravidade do crime e dos sentimentos profundos de mágoa e rancor, exigindo novos cometimentos no futuro. No entanto, abre-se perspectivas melhores de entendimento e de auxílio recíproco. Tá dito, não vou comentar mais nada. Vamos seguindo então? Vamos lá. Próximo ponto que Joana vem falar sobre o acaso. Joana nos diz o seguinte: nada ocorre em função do acaso. Mesmo quando os encontros se dão de maneira imprevista, pausa, encontro está falando dos casais, tá? Há impulsos condutores que transcendem a capacidade de percepção do ser humano, trabalhando em favor dos processos de crescimento moral e espiritual. O acaso pode então ser considerado como uma lei sábia, que se expressa mediante fenômenos desconhecidos, mas programados antecipadamente. Sempre funciona a afinidade vibratória, que identifica os indivíduos que se encontram na mesma faixa de pensamento e de evolução, unindo-se e reunindo-se, unindo-se, vamos lá de novo, unindo-os e reunindo-os conforme as necessidades da evolução. Peraí, gente, tô ficando meio rouco aqui de tanto ler. Só um minutinho. Vamos lá. Joana vem falar de acaso. Não tem acaso. Não tem acaso. Sabe o que tem? Tem atração. Tem vibração. Ok? Não existe acaso. Tem atração, tem vibração. Nós nos conectamos com aqueles que vibram de alguma forma como nós. Isso vale para tudo na vida, tá bom? Para todos os nossos relacionamentos. Que tenhamos olhos de ver. Para um pouquinho e percebe ao teu redor o porquê que você se conecta com a pessoa X, Y ou Z. Da maneira que for. Não só nesse aspecto dos casais. Mas vamos lá, nos casais, vamos falar agora especificamente sobre isso, que é o que Joana está abordando aqui. Planejado ou não planejado, vindo de uma relação sólida, estruturada, ali, tudo planejado bonitinho. Ou então, foi ali naquela noite de carnaval, uma noite de verão, né? Uma noite de sexo, e pronto, foi lá e gerou uma criança. É igual, tá bom? Nada é por acaso. Como ela falou, essa concepção vai muito além, é muito mais profundo do que a gente pensa. E quando a gente, através da doutrina espírita, consegue vislumbrar alguns estudos, alguns avanços, principalmente na questão científica, relacionando magnetismo, vibração, perispírito, todo esse tipo de união vibracional, pensamento, e não só planejamento reencarnatório, todo esse processo de evolução, quando a gente vai estudar um pouco e buscar conhecer, começa o quebra-cabeça a juntar peça com peça e todas as respostas estão aí. Não há mistérios, tá? Não existem mistérios. O mistério está aí para ser revelado. É através do conhecimento, o conhecimento que liberta, e a busca é o raciocínio lógico. A busca é a fé raciocinada. Tá legal? Então vamos seguindo aqui que já bateu meia hora. Eu sempre falo 30 minutos a 40, então já bateu os nossos 30 minutos. Vamos seguindo aqui. Joana de Ângeles nos fala agora que vai ser o papel dos filhos. Vamos lá. Ser filho é uma oportunidade de aprendizagem para tornar-se genitor. Não sabendo conduzir-se na condição de submissão e obediência, dificilmente saberá orientar e fazer-se compreender.
enquanto os pais têm graves responsabilidades para com a prole, que não podem ser desconsideradas, aos filhos cumpre exercitar os deveres do afeto e do trabalho para com o próprio desenvolvimento, assim como a preparação para o futuro, quando deverão proteger os pais idosos ou enfermos, quer deles necessitem ou não. Então a gente vai falar sobre o papel dos filhos, não só o papel dos pais, que é um papel também de responsabilidade, também de muito amor. Com a chegada da idade, a doença, a velhice, eles também precisam do nosso amparo, como um dia nós precisamos do amparo deles. Não é só receber, é também doar, é doar amor. Chega a nossa hora de filhos que somos, nesse aprendizado do amor para com os nossos pais hoje, necessitando do nosso amparo, da nossa atenção, dos nossos cuidados. E outra coisa que ela fala que é interessante é que nós hoje, filhos, somos aprendizes de genitor. E uma coisa que ela chama a atenção aqui para a gente, de alguma forma, se a gente não consegue ser obediente e submisso, como é que a gente vai orientar e se fazer compreendido? Interessante isso, porque esse processo de submissão, de baixar a cabeça para o papai e para a mamãe, faz parte. A partir do momento que o papai e a mamãe têm a nossa guarda, quem manda é papai e mamãe, tá? Vamos tomar cuidado com essa inversão de papéis que existe hoje em dia, que às vezes as pessoas, para não magoar a criança e que acredita que dá muito amor, dá liberdade. Claro que é dar liberdade, mas tem que haver limites. O papel dos pais, antes de ser pais, é um papel de educadores. E quem educa diz sim, sim, mas também diz não, não. Às vezes o aprendizado vem através do não, mas não é o não que vai fazer chorar a criança, que ela vai fazer birra, vai ficar chateada, vai até nos odiar, vai querer nos cancelar, mas é o não com amor, porque a gente sabe que a gente está fazendo o melhor por aquele filho, que a médio e longo prazo esse não vai ajudar essa criança na formação dela, na personalidade dela e para enfrentar o mundo lá fora, porque o não dentro de casa é mais carinhoso. Vai doer, mas dói muito menos do que uma lapada, uma paulada lá na rua. Pode acreditar nisso que eu estou falando, tá, gente? Escreve, porque é por aí, não tem outro caminho, tá bom? Vamos seguindo? Vamos lá. Já estamos aqui no nosso horário, estourando. É o último ponto já, deixa eu ver se é o último. É o último ponto, para a gente fechar agora. Joana de Ângeles nos diz: devem os filhos ter em mente, quando descendentes de genitores negligentes ou inescrupulosos, perversos ou cruéis, que eles são mais enfermos do que maus, compreendendo que, nesse lar, é que se encontram os mecanismos necessários à regularização do passado infeliz, agradecendo assim mesmo aqueles que lhes concederam a roupagem orgânica quando poderiam tê-la negado e não o fizeram. Esse, então, que Joana, aqui para fechar, bate muito forte em muita gente que tiveram pais negligentes, violentos, como é que ela fala aqui? Inescrupulosos, cruéis, perversos, que sofreram muito na mão dos pais. E ela traz um entendimento mais profundo quando ela diz o seguinte, que mais do que enfermos, mais do que maus, eles são enfermos, ou mais enfermos do que maus, que é o processo da ignorância. Às vezes a maldade é através da ignorância.
por não conhecer outro caminho, por não conhecer algo melhor, por não conhecer o amor, que é para isso que a gente está aqui. Cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua história, nada justifica, a gente não está aqui para passar pano, mas ainda assim, se a gente caiu naquele seio familiar, esse entendimento pode mudar muitas relações, com muitas rachaduras, com muita mágoa, com muitas fissuras entre filhos e pais. Filhos esses que sofreram demais na mão dos pais. Pessoal, vamos entender uma coisa. Sabe quem são os doentes? Os doentes somos todos nós, os doentes da alma, tá bom? Mas ainda assim, mesmo doentes da alma que somos, e quem falou isso não é o Nelson, quem fala isso é Jesus quando nos diz, eu vim para os doentes, tá bom? O mundo de prova e expiação também caracterizado como hospital. E quem é que está no hospital? Doente. Ok? Te reconhece como doente, como eu me reconheço, como teu pai é, como tua mãe, como teu filho. Orgulhoso, egoísta, tendo que aprender a amar. Tá? Eu sei que é duro, é difícil, mas é um processo de consciência, de tomada de consciência de uma realidade. O que a gente está falando aqui não é querer acreditar na história da carochinha. É assim que é. Esses somos todos nós, tá bom? Mas ainda assim, a gente pode e deve aprender a amar. É nessa caminhada que a gente vai aprendendo a nos amar uns aos outros e na família também, tá bom? Pessoal, chega por aqui, chega por hoje. Tomara que vocês tenham gostado, tomara que tenha feito sentido para vocês, como faz para mim. Esse estudo mexe muito comigo, Joana de Ângeles mexe muito comigo e alguns temas como esse mexem muito comigo também. Tomara que vocês tenham gostado. Palavra-chave de hoje, acaso. O que é palavra-chave para quem não sabe? Uma brincadeira que eu faço. Para quem ficou até o final, eu gosto de trocar um pouco dentro da limitação, então escreve para mim essa palavra-chave, que hoje vai ser acaso. Aonde for, no Facebook, no Instagram, no Spotify, no Messenger, no Direct, manda uma mensagem para mim, só escreve isso acaso, porque eu sei que vocês estiveram até o final e gostaram, só para eu ter esse feedback, que também é importante para mim, tá bom? Próximo capítulo vai ser, o nome é Os Irmãos Entre Si. Joana de Ângeles vai falar só sobre irmãos e vai desmembrar um pouco isso, tá legal? Então, é isso, vou fazer a nossa oração agora, convido a todos, quem quiser, a fechar os olhos comigo e assim agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, que permite e dirige esse trabalho e agradecemos em especial a Joana de Ângeles por nos fornecer tamanha sabedoria, tamanho conhecimento, compartilhando conosco os seus estudos e essa informação que nos auxilia nas nossas relações com os nossos familiares. E assim, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo desse capítulo. Até a semana que vem, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até a semana que vem então, tá bom? Beijo e abraço a todos. Tchau, tchau. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai
isso é que sempre contente estou. Ai, Lili,